Este programa tem o apoio António Francisco Vaz e Filhos Limitada, uma casa de referência em Macedo de Cavaleiros. Visite-nos na rua Dr. Luís Olaio, número 1, onde encontra todo o tipo de eletrodomésticos com assistência técnica, comércio e distribuição de combustível, gasóleo de aquecimento rodoviário e agrícola. Revendedor da Rubis Gás. 278-426-786. Pode visitar a nossa nova loja na Rua Abade Bassal, número 6, com os melhores preços nas salamandras, a pellets e a lenha, recuperadores, caldeiras, painéis solares, bombas de calor, ar-condicionado e muito mais. António Francisco Vaz e Filhos Limitada. Há mais de 60 anos a servi-lo com a máxima qualidade e profissionalismo. Lar Agosto. É tão bom morar aqui. A sua imobiliária na Rua do Tribunal, em Macedo de Cavaleiros. Automóveis. É essa paixão que nos move. O design, a tecnologia, a mobilidade futura, a condução e a segurança rodoviária. Eu sou o Eduardo Luz de Pires e com os comentadores João Almeida e Vítor Martins, onde falaremos da condução, o seu ensino e a sua legislação, do automóvel e a sua tecnologia. Vamos estar convosco quinzenalmente à quinta-feira para um programa de atualidade automóvel. Motores, a nossa paixão. Muito boa noite e muito bem-vindos, motores da nossa paixão, a partir de agora convosco, aqui na Rádio Onda Livre, na Onda Livre TV e também na nossa página no Facebook. Como sempre, comigo está o João Almeida e o Vítor Martins. Boa noite aos dois, mas antes de falar convosco, hoje é uma emissão muito especial para nós os três e para esta casa, sobretudo. Hoje, Motores da Nossa Paixão entra no 3º ano de emissões. Este programa começou a 27 de abril de 2017 e vão 40 emissões levadas até vós, com rigor e sempre com uma preocupação, a preocupação de vos darmos informações que vos possam ser úteis no vosso dia-a-dia enquanto condutores e enquanto cidadãos. Essa é a nossa preocupação e creio que, de uma maneira geral, temos conseguido concretizar este nosso objetivo de vos trazer boa informação sobre a atualidade automóvel. Boa noite, João. Boa noite, Eduardo. Então, dois anos, não é? 2 anos de muita cultura automóvel, de muita conversa entre nós, de alicerçarmos cada vez mais a nossa amizade, de conhecermos elementos novos que vão por aqui passando e, acima de tudo, na companhia dos nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Onda Livre. Exatamente. Vítor. 2 anos. Boa noite. Muito boa noite. 2 anos que eu diria que passaram a correr que nem me apercebi do tempo. Está a ver? Isto é a realidade. Sim, senhor. E eu quero-vos agradecer a vossa disponibilidade. Eu sei que a vossa vida profissional é muito apertada e nem sempre as coisas correm como quereis para estar aqui a tempo e horas e partilharem o vosso conhecimento e o vosso saber com todos quantos lá em casa nos ouvem e nos veem. Eu não posso aqui deixar de fazer aqui um agradecimento, que me permitam, só vou fazer um agradecimento. Eu quero agradecer ao comando da Brigada de Trânsito da GNR de Bragança a disponibilidade que sempre manifestou para vir aqui a este programa, normalmente 2 vezes por ano. Não é assim, João? Exatamente. No início do ano e a meio do ano. No início do ano para fazermos um balanço do que é que foi o ano anterior e a meio do ano para falarmos, enfim, do período quente de circulação nas estradas, que são as férias grandes, as férias de verão, que iremos entrar daqui a pouco tempo nesse período mágico de calor, de praia, enfim, divertimento e, sobretudo, de muito trânsito na estrada. E é sempre bom ouvirmos os conselhos que a GNR de Trânsito tem para nos dar e para nós os podermos levar até vós aí em casa. Hoje temos aqui alguns temas de veras interessantes, não é, João e Vítor? Muitos. Alguns deles nós já falamos aqui, que são os extras que vão passar a ser obrigatórios nos automóveis a partir de 2022, de acordo com um regulamento aprovado pelo Parlamento Europeu, de que falaremos mais adiante. Depois vamos ainda falar a questão da poluição dos diesel e dos motores a gasolina, mas de uma outra coisa que não se fala, mas que é muito mais grave e muito mais difícil de solucionar, se é que tem solução, que são as partículas emitidas quando usamos o travão dos nossos veículos. E para isso
está a ser criado um filtro de partículas para travões. Depois, temos aqui um tema que temos que pensar muito seriamente nisto. Eu só vou ler o título da notícia, sobre o qual nos iremos debruçar. Mais de 70 mil condutores perderam pontos na carta de condução no primeiro trimestre de 2019. E muitos foram aqueles que perderam a sua carta, que foi cassada comparativamente com a anterior. E foi um salto brutal. Depois, a questão dos elétricos, mais uma vez, são ou não são rentáveis para os construtores? O vice-presidente da Toyota diz que não e explica porquê. E nós aí iremos. Vamos então começar pelo primeiro tema de hoje, os extras que passam a ser obrigatórios nos nossos veículos a partir de 2022. E assim é. Lembram-se, nós temos falado aqui há tempos no limitador de velocidade. Bom, não é tanto assim, e nós falámos nisso, no absurdo que seria impor um limitador de velocidade automático nos carros, mas sim... E excluindo algumas marcas. E excluindo algumas marcas, como se inventou na altura, nomeadamente as marcas Porsche, Mercedes, Ferrari, enfim, Lamborghini, enfim, essas marcas de topo, mas esquecendo, curiosamente, aqueles que andam tanto ou mais que os motores de combustão, como são os veículos elétricos, não é? Bom, portanto, este limitador de velocidade irá fornecer indicações ao condutor com base em mapas, na observação da sinalização rodoviária, quando o limite for ultrapassado. Para além disso, há outra coisa muito interessante nesta série de novas tecnologias aplicadas ao automóvel. Os automóveis vão ter, à semelhança dos aviões, uma caixa negra, que eles dão o nome de EDR, e também um sistema de monitorização do condutor. Bom, vamos começar por aqui, não é? Vamos lá. Portanto, este sistema de monitorização do condutor vai estar a avaliar o condutor em permanência durante a sua condução. Vai ver se ele tem sonolência, se ele está distraído, se está que o carro vá para outra faixa, enfim, toda uma série de coisas. E diz o artigo que nós lemos que poderá, no limite, impedir o veículo de circular caso identifique que o condutor está sob o efeito de álcool ou mesmo de estupefacientes. Isso é muito bom, é muito bom. Eu não estou a ver como é que essa monitorização vai ser efetuada, porque não vai haver ali absolutamente cabos ligados ao ser humano que está a conduzir. Provavelmente através de sensores, como já é assim, neste momento já existe, sobretudo ao nível dos pesados, e o João deve saber isso melhor do que eu, que há o teste em que deve ser superado e em que há um controle mínimo antes do arranque da viatura. Pronto. Se nós aperfeiçoarmos e se nós formos buscar esta informação e que se possa a partir daqui desenvolver ainda mais, os próprios reflexos, porque se passamos a ter uma caixa negra, temos de ter obrigatoriamente uma câmara de filmar. Exatamente. Então, e isto existe e pode de alguma forma ver a parte do cansaço, a fadiga que o condutor tem e pode avaliar os estímulos que a pessoa consegue ter mediante um curto e um determinado prazo de tempo. Claro. Portanto, toda esta avaliação, se for bem desenvolvida, eu acho que é benéfico e tudo isto pode vir de encontro a evitar muitos acidentes. Aliás, nós falámos aqui há tempos, numa das nossas emissões, creio que meados do ano passado, num sistema de detecção de álcool no condutor, que foi creio que é da Nissan, que basta o colocar a mão na manete de velocidades e que diz, faz a leitura, Mas aí sim, Eduardo, há uma leitura do corpo humano, certo? Aqui há um sistema de câmaras que estão viradas para o condutor. Mas eu penso que, e corrijam-me se eu estou errado, isto é muito prematuro estar a falar sobre isto, mas eu penso que esta avaliação é feita mediante o comportamento do automóvel em estrada. Sim. Se o carro faz S's, se o carro se desvia para a direita, se o carro tem uma condução irregular, se a aceleração tem solavancos, se a travagem tem solavancos, e é a partir daí que poderão achar que um condutor está sob efeitos de álcool, drogas e por aí fora, e que não está em condições. O que, por um lado, é benéfico, vai contribuir para não se brincar ao volante, que ainda hoje acontece muitas vezes. Agora, não estou a ver uma leitura direta do corpo humano do condutor. Não sei. Porque através de uma imagem,
Poderá não ser. Poderá eventualmente haver existência de sensores colocados no banco do condutor, sensores no volante, para qualquer coisa desse género, Estamos a falar aí de uma série de situações que vai encarecer muito o automóvel em si. Se me permite, eu vou-vos dizer quais são, de facto, estes extras que vão ser obrigatórios. Alguns destes já os carros têm. Bom, ele começa por dizer que tem um sistema automático de monitorização da pressão dos pneus, sistema de alerta para peões e ciclistas na estrada, sistema de assistência em marcha atrás através de câmaras e sensores, sistema de travagem de emergência, aparelho de registro de acidentes tipo caixa negra, pré-instalação de dispositivos de bloqueio da ignição sensíveis ao álcool, vai ter ainda avisador da sonolência e da atenção do condutor, sistema inteligente para alertar os condutores que estão em excesso de velocidade, sistema automático para evitar que o veículo não saia por distração da faixa de rodagem. Creio que muitos destes já estão em uso na maior parte das marcas. Ao longo destes últimos tempos temos vindo a assistir aqui a uma evolução tecnológica ao nível das viaturas. E então é assim, uma grande parte deles, e bem como disse, a parte da questão do sistema de monitorização dos pneus passou a ser obrigatória desde o ano passado. Todos os veículos novos neste momento comercializados obrigatoriamente têm que ter um sistema que detecta a falta de pressão de ar num pneu. O que é muito bom, diga-se. O que é bom, porque assim, permite-nos ter uma noção. E por muito que nós queiramos, às vezes as pessoas não têm essa sensibilidade e não se apercebem e continuam a andar. E nós podemos ter a noção que um pneu, basta nós percorrermos 200, 300 km com um pneu furado, é o suficiente para danificar completamente o pneu. Exatamente. E às vezes não temos essa noção. Porque é um desconhecimento e nem toda a gente pode conseguir saber isso. Nem precisa de estar furado, basta que esteja a baixa pressão. Sim, porque ele acaba por danificar as telas ao nível da parte lateral, que é aquilo que é mais frágil num pneu, que serve de amortecedor em curva. Daí o facto de ele ser mais frágil, que é para permitir que o veículo possa adornar e ao mesmo tempo corrigir as irregularidades que existem ao nível do piso. Portanto, essa parte já existe, já está neste momento em funcionamento e é obrigatória. A parte dos sistemas de alerta é uma das coisas que neste momento já está no mercado. Primeiro começou-se por ter automóveis de gama alta. Neste momento não, já existe a nível de todas as viaturas, é assim. Nós podemos ter comerciais, podemos ter carros normais, carros pequenos, que hoje em dia acabam por todos eles ter sensores de marcha atrás, câmara de visibilidade para poder ter a noção do que acontece atrás e à frente, sensores de ajuda para estacionamento, tudo isso é uma leitura que está a ser feita em volta do carro. Portanto, também é super benéfico. É porque nos alerta, por vezes até nos incomoda um bocado, que ao passar, porque detecta o passeio. Exatamente. Mas se por um lado pode ser um bocado incomodativo, por outro lado alerta para muitas coisas que nós por vezes não temos a noção que está ali ao lado e que podemos acabar por estar ali a ter um acidente e consegue-se evitar. A parte da saída e correção de faixa de rodagem é uma coisa que hoje em dia ainda não está em todas as viaturas, mas que funciona e funciona muito bem. Porque quando nós vamos em estrada e começamos a pisar a linha sem nos apercebermos, sobretudo se for da faixa de saída da estrada, lado direito ou lado esquerdo, o carro trava mesmo e faz a correção de forma a trazer o veículo para a faixa de rodagem. Portanto, acaba por ser útil porque assim, isto obriga a que as pessoas tenham obrigatoriamente que ligar o pisca cada vez que querem mudar de faixa de rodagem, mas é aquilo que supostamente devemos fazer. Exatamente. Porque nessa situação o carro não interfere porque ele sabe que não estamos a fazer a mudança de faixa. Agora, se nós mudarmos de faixa sem o fazer, automaticamente ele trava. Claro. Não. Portanto, digamos que de alguma forma todos estes componentes que podem vir a ser aplicados são benéficos para a condução e para a ajuda do condutor de forma a evitar acidentes, eu concordo plenamente. A caixa negra, eu penso também é uma grande mais-valia. Sim. A caixa negra, para um apurado de responsabilidades. Não? A caixa negra, no fundo, vai dizer o que é que realmente aconteceu. Porque cada vez que há um acidente, nós dizemos, porque suponho que
Será que este fez assim, aquele fez de outra maneira? E muitas das vezes... mortais, em ambas as viaturas ficamos mesmo sem perceber, não é? Claro. São feitas análises, mas que fogem muitas vezes à realidade da situação. Sim. Portanto, Aliás, é uma grande mais-valia. Nós temos o caso de um acidente que aconteceu este fim de semana em Matosinhos, Exatamente. onde houve um carro elétrico que acabou por colidir com uma ponte, incendiou, e dessa viatura acabaram por falecer várias pessoas carbonizadas. Não era elétrico. Eu não ouvi. Eu posso chocar, mas acho que não é um híbrido. Não quero afirmar, eu acho que era elétrico, não vou teimar, pronto, se não é, Eu sei que era um Porsche Cayman. Eu acho que fiquei com a noção de que era um elétrico. Seja elétrico ou não seja elétrico, pronto, houve uma colisão e o carro acabou por incendiar. Às tantas da manhã, vinham de uma festa, provavelmente haveria, não se sabe, álcool no sangue, seja não, for. até provavelmente um descuido, uma descuido, distração, basta uma um distração, sono, não é? várias hipóteses que podem acontecer e que faz com que os acidentes aconteçam e muitas das vezes poderiam ser evitados. Eu penso que isso é uma grande mais-valia, até nomeadamente no caso dos pesados. Os pesados, e fundamentalmente num pesado de passageiros, onde nós temos várias vidas dentro da viatura, é sempre uma boa questão para apurar responsabilidades. Sendo certo que eu sou um bocado como o Tomé, é preciso ver para querer. Se ainda temos aeronaves neste momento em Portugal a voar sem caixa negra, esta obrigatoriedade, não estou a ver que vá ser em 2022. Nos automóveis todos. Eles vão começar o processo. Supostamente, quando uma lei destas entra, há sempre um prazo que acaba por ser aqui esticado, mais ano, menos ano. Aquilo que eu me tenho apercebido, e essa é a realidade, e quer queiramos, quer não, a evolução a nível do automóvel tem-me surpreendido muito. Sim. De dia para dia. Quando se diz que há uma lei que vai entrar ou que há algo que vai ser aplicado a partir do próximo ano, por vezes antes do final do ano já está. E neste momento, se nós virmos ao nível do fabricante automóvel, todos eles tentam cumprir ao máximo, porque se eles não cumprem também são penalizados porque não cumpriram. Portanto, há aqui uma questão. A única questão que a mim me mete algum medo no meio disto tudo é, quando nós vemos e quando nós apostamos num investimento destes, quando isto tudo começa a variar, será que é a carteira do bolso do cliente para reparar tudo? Pois é, isso é uma situação... Isso é o problema, não é? Isso é o problema. Pois é. Bom, esta notícia que temos vindo aqui a falar, esta questão dos extras que vão passar a ser obrigatórios, vem publicada em vários órgãos de comunicação social. Nós escolhemos em msn.motor e a notícia está já publicada na página do nosso programa no Facebook. Portanto, só um relembrar, podem consultar a nossa página e tudo quanto vamos falar aqui hoje está publicado já na nossa página. Devidamente documentado. Exatamente. Ora bem, no Observador, também na secção de motor do Observador, vem a notícia de facto muito bem escrita e muito detalhada sobre a questão das partículas emitidas pelos travões. Do ferodo. Do ferodo, pronto. E de facto há uma preocupação grande por parte do regulador, dos reguladores europeus em tentar a todo custo fazer com que sejam cada vez menores as emissões nocivas para o ser humano e para a atmosfera dos veículos que utilizamos no nosso dia-a-dia. Mas esta questão dos travões foi sempre uma questão que nunca foi aflorada, não é? Não, eu aí iria discordar nesse aspecto. É assim. É que, Vitor, se me permite, é que eu nunca tinha lido nada sobre isto. Foi a primeira vez que eu vi um órgão de comunicação social, vi e li, abordar esta questão das partículas emitidas pelos travões. Pelos travões. Não, é assim, os travões é daquelas questões que têm-se vindo a desenvolver e a corrigir ao longo dos anos, porque aqui há uns anos atrás, e não há assim tanto tempo quanto isso, se calhar eu diria 10 anos no máximo, até aí os travões funcionavam muito bem, mas funcionavam através de base de amianto e de outros componentes, que conseguiam absorver o calor, mas que por sua vez, como nós sabemos, eram altamente poluentes. Tem havido um trabalho e um desenvolvimento tecnológico ao nível da parte da travagem e este trabalho continua a existir. Tanto é que neste momento temos grandes marcas envolvidas nesta questão.
e tem-se tentado corrigir as emissões e os próprios materiais de composição da parte da travagem, daí por vezes o facto de um carro acabar por ter mais barulho ou menos barulho quando se trava, pequenos efeitos secundários que por vezes nós não queremos, tudo isso porque se tenta fazer e produzir a parte da travagem com materiais diferentes. E nem sempre se consegue encontrar aqui o meio termo que funcione bem e que não seja poluente. Portanto, isto é um trabalho que se tem vindo a desenvolver ao longo do tempo. Aliás, dentro das oficinas toda a gente sabe, e já se desenvolveram máquinas para isso, que em vez de estar a soprar os travões, eles são lavados, precisamente que é para absorver as partículas nocivas que podem estar no ar. O trabalho que se tem vindo a desenvolver e que está neste momento em estudo da parte de um fabricante alemão é tentar absorver e pôr ali de forma a aspirar, digamos assim, que é uma marca que desde sempre, desde há muitos anos está ligada à parte de filtros e que tenta desenvolver um processo que consiga absorver o máximo de partículas nocivas que existem no ar no momento da travagem. É assim, eu concordo e fico contente que isto exista, porque se nós começarmos a olhar e se nós, aliás, eu deixo aqui um desafio que se calhar seria até bom as pessoas terem noção, se nós conseguirmos ver, e eu por acaso já tive a oportunidade de ver isso aqui há uns tempos atrás, como está o nosso planeta visto pela NASA de lá de cima, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás e hoje em dia, nós realmente ficamos muito preocupados, porque aquilo que era, e quando nós vemos a floresta do Amazonas, que nós falamos em termos que era o nosso pulmão, neste momento deixou de ser porque ela está praticamente meio destruída. É verdade. E, portanto, essa preocupação a mim ajuda-me a perceber e gostaria que muita mais gente percebesse que realmente temos de tentar fazer alguma coisa por este planeta, porque se calhar nós estamos a pagar os erros dos nossos pais e dos nossos avós, mas temos que pensar que temos filhos e que gostaríamos que os nossos filhos pudessem incutir uma mentalidade diferente aos nossos netos e por aí fora. Quem não os tem poderá vir a ter, mas a ideia é que possamos vir a ter um planeta melhor. E neste aspecto eu concordo e acho que sim, nem sempre temos carteira para poder suportar estas inovações, mas ainda bem que se fazem. Eu estou perfeitamente de acordo consigo. João, antes de continuarmos a conversar sobre este tema, que é de veras importante, nós temos um pequenino vídeo para passar. É um vídeo que, de facto, foi feito pela essa empresa alemã, a MAN Hummel, que nos dá uma ideia de como poderá funcionar isto. Eu peço-lhe ao Vítor que o comente, pode ser? Pode, sem problema. Então eu pedi à realização a favor de nos passar este pequeno vídeo sobre os filtros de travões. Portanto, eles começam por dizer que há um grande fator de preocupante para a saúde da população, não é? Sim, que é a preocupação constante que nós temos no dia-a-dia. Todo este pó, de certeza, toda a gente já se apercebeu do pó que vai ficando ao nível das jantes e que nunca sabemos exatamente o porquê. Este homem acontece por estar, não na primavera, mas sim devido às emissões poluentes, e o que acontece aqui é aquilo que nós nos apercebemos, sobretudo em cidade, do pó que existe dentro do tabuleiro de um carro. Este sistema em si tem, pelo menos, a ideia de tentar absorver o pó emitido pelos travões, porque depois pode haver mais do que um sistema. Neste caso, isto será um sistema para veículos comerciais em que emitem uma maior emissão de poeira na parte traseira, e aqui a ideia é, através de ventiladores, tentar absorver as impurezas que estão a ser emitidas diretamente, de forma a que elas não vão para a atmosfera e consigam ficar retidas ao nível de filtros. Nós aqui conseguimos ver e ter a noção das partículas que ficam ao nível de um filtro, e isto é bom que as pessoas possam ter um ponto de comparação, porque se forem ver o que nós hoje em dia temos aqui, se tirarmos um filtro de habitáculo dentro de um automóvel e que se compare o que sai com aquilo que entra, é exatamente aquilo que está a acontecer aqui. Portanto, isto prova que há aqui uma tentativa
de tentar reter ao máximo as partículas que são emitidas, que nós não nos apercebemos, mas que elas existem no ar e que acabam por entrar para dentro dos nossos pulmões e é lá que elas vão ficar armazenadas. E pronto, tem uma manutenção simples, uma vez por ano, uma vez por ano, eu diria, dependendo do tipo de trajeto e circuito que o carro tem. Sim. Porque há carros que ao fim de um ano vão estar em pleno estado e há outros que ao fim de meia dúzia de meses vão estar completamente saturados. Tudo terá a ver com o tipo de atividade, o tipo de percurso que a viatura faz. Porque um carro que circula constantemente na cidade acaba por ser muito mais penalizador do que um carro que circula em estrada e que não tem a necessidade de travar tanto. Sendo certo que, Vítor, pelo que vimos aqui no vídeo, há dois tipos de filtros na sua colocação, um em cima do tejadilho e outro na parte traseira. Suponho que o da parte traseira vai ser muito mais eficaz do que aquele que está no tejadilho. Sim, aquele que está no tejadilho é sempre pior. Aliás, há outro sistema e há outro vídeo que, se nós repararmos, sobretudo em viaturas ligeiras, eles acabam por colocar ao nível do disco de travão e aí eu penso que será o mais eficaz de todos. Esse sim, porque está diretamente ligado com a emissão. Os outros que vão estar ao nível do tejadilho estão a apanhar, entre aspas, as partículas dos outros. Exatamente. É que não é aqui, não é só a questão do pó negro que sai dos travões. Como ele disse ali, fala também do pó lançado pelos próprios pneumáticos e do piso onde o carro circula, não é? Sim, portanto, sim, tudo isto que vai deteriorar o pneumático e que faz com que... Eduardo, é simples. Se nós virmos aqui há uns tempos atrás, o pavimento era feito simplesmente de areia, betão, ou ali um bocado de alcatrão e isso. Hoje em dia nós utilizamos no próprio pavimento pneus que são reciclados. Ora, o próprio pneu em si, como se gasta quando está a andar no carro, também acaba por gastar no pavimento em si. E se emite sempre partículas. Essas partículas acabam por ser projetadas. Nós basta-nos ver, se formos atrás de outro carro, e já nem vou falar de um caminhão, e que seja projetado uma pedra, essa pedra com a velocidade que ela nos vem atingir. Portanto, isto prova que as emissões estão lá e que existem. Agora, é aqui uma questão de tentarmos minimizar o estrago que vai para a atmosfera. Na notícia que lemos no Observador, ele diz basicamente isto. Há estudos que provam que em ambiente urbano 55% das partículas PM10, ou seja, partículas de matérias com menos de 10 microns de diâmetro, não relacionadas com gases de escape, são originadas pelo desgaste dos travões, representando 21% do total, se incluirmos o resultado da combustão dos motores. Com a poeira dos pneus a ser igualmente uma importante, mas não tanto, fonte de partículas, como tínhamos acabado de falar. Como seria de prever, a emissão é menor em estrada e, sobretudo, em autoestrada, em virtude do menor uso dos travões por quilómetro percorrido. Exatamente. Portanto, este vai ser tremendamente útil para o trânsito citadino, não é? E mais uma vez o que disse o Vítor aqui tem bastante peso. Nós vimos aqui um vídeo que estava diretamente direcionado para os pesados e para comerciais. Sendo certo que os maiores poluidores são os ligeiros, porque reparem, todos os pesados têm sistemas adicionais de travagem, entarder, retarder, abafador de escape, travão de montanha. Os ligeiros não. Têm única e exclusivamente o sistema de travagem de ferro que nós conhecemos. E com os automáticos, com os elétricos, que supostamente a caixa há de ser automática, vamos ter um maior desgaste de ferro, porque não temos caixa para reduzir. Os elétricos não propriamente, porque aquilo acaba por ter um motor elétrico que por ele próprio vai travar. Vai travar, não é? Agora, tudo o que seja híbridos e tudo o que seja carros com caixa automática, automaticamente sim, nós já não temos, embora a caixa hoje em dia seja muito mais precisa e muito mais eficaz, e ela até consegue reduzir o carro, mas não conseguimos travar o carro da mesma forma com um carro de caixa mecânica. E essa noção há que a ter. Portanto, se passamos a ter benefícios de um lado, temos prejuízo do outro. E neste caso é o travão em si que acaba por fazer o efeito.
E como dizia o Vitorino muito bem, se estão localizados perto do disco de travão, tem uma maior eficiência. E nesses ligeiros é muito importante. Isto para não falarmos da parte estética, que lavar jantes com ferro é qualquer coisa de complicado. Muito trabalhoso. Muito trabalhoso, não é? Sim, porque aquilo que tem o quê? Aquilo é um pouco tem ferro, cobre e manganésio, não é? Basicamente. Entre outros, basicamente. Porque depois tem pneus e tem todo o resto que encontramos na estrada. Não é? E temos variedíssimas coisas que nós desconhecemos, de certeza. Sim. Aquilo é comprimido e compactado a altas temperaturas. Reparem na temperatura que eles aguentam, não é? Um disco de travões, no fim de uma viagem, se lá pusermos um dedo, queima-nos. Claro. Daí o facto de se ter desenvolvido os travões de cerâmica, que neste momento ainda tem um custo mais elevado, mas que em contrapartida os travões de cerâmica poluem muito menos que um travão normal. Muito mais eficazes, não é? Sim. Não aquecem. Porque há uma resistência à questão do sobreaquecimento. Exatamente. Já agora que estamos a falar de travões e tentar alertar aqui as pessoas, não está diretamente ligado com a parte de poluição, mas é algo que eu acho que é muito interessante. As pessoas provavelmente não se lembram que os carros têm, ao nível da parte de travagem, um líquido próprio, que supostamente dizemos o óleo de travões. Esse líquido tem a capacidade de absorver a umidade. Eu recomendo às pessoas, e se forem consultar o manual do carro, é um dos produtos que tem que ser substituído de 2 em 2 anos no máximo, porque ele tem a capacidade de armazenar a umidade e de absorver a umidade que existe no ar e danifica todos os componentes. Portanto, mais uma vez, tenham em atenção e recomendo que façam a substituição do líquido de travões. Muito bem. Bom, vamos então passar, João, vou-lhe dar a palavra. Eu calo. Não, nós vamos ouvir. Não. É verdade, isto é uma notícia preocupante no Autoportal. Mais de 70 mil condutores perderam pontos na carta no primeiro trimestre deste ano e, atenção, de acordo com as Secretarias de Estado da Proteção Civil, foram cassadas 168 cartas. O ano passado, portanto, em 2018, apenas tinham sido cassadas 17. João, como é que nós podemos explicar tudo isto? Isto deve-se, essencialmente, ao novo sistema de pontos da Carta de Condução. Já aqui abordamos, em emissões anteriores, não está pior, e é esse o pensamento que eu quero transmitir para os nossos ouvintes, não está pior do que o que estava, está melhor, porque antigamente também havia cassação de carta de condução, de cartas de condução, não era pelo sistema de pontos, mas sim pelo RIC, o Registro de Infrações de Condutores, que ao acumular 5 infrações graves ou 3 muito graves, ou um conjunto de 5 graves e muito graves, dava-se diretamente a cassação da carta de condução. Agora, eu penso que aqui esses números são drásticos, são preocupantes. Eu chego a pensar se as pessoas desaprendem a conduzir ou se o facilitismo está em voga, não é? Porquê? Porque eu acho que isto se deve também a um maior número de fiscalização. Nós temos cada vez mais radares de trânsito, de velocidade, temos cada vez mais agentes dos destacamentos de trânsito a operar na via pública e a fazer constantemente operações de stop, quer ao nível da fiscalização automóvel, quer até, e vê-se muito ultimamente, ao nível das matérias de transporte, costuma estar a Guarda Fiscal também nessas operações, e eu penso que tem a ver com isso, com o grande aumento da fiscalização a nível nacional, porque as neiras toda a gente as fez, toda a gente as há de fazer, mas esses números são de veras muito preocupantes. Sendo certo que nunca nos podemos esquecer que ao segundo crime rodoviário a carta é apreendida, é cassada neste caso, e quando perdermos os 12 pontos também. Eu gostava, não temos dados para isso, Eduardo, mas eu gostava, e teremos essa oportunidade, a partir de junho, de perceber
quantas cartas ganharam, quantos condutores ganharam os 3 pontos extras que vão ser atribuídos aos condutores que nestes primeiros 3 anos não cometeram nenhuma contraordenação grave e muito grave. Porque também só nos chamam a atenção destes números negros, mas aposto que vai haver aí milhares de condutores que vão ganhar esses 3 pontos. Não, normalmente a questão é tentar chamar a atenção daquilo que é mau, porque aquilo que se faz de bem supostamente não se fala. Mas devia-se falar. Que a questão é precisamente essa, é assim, é mais fácil eu reclamar com alguém porque cometeu um erro do que dar um louvor porque fez bem. E a nossa tendência negativa por vezes predomina. Essa é a questão. Agora, é assim, eu aqui gostava de fazer uma pergunta aqui ao João, que é: será que este número de cartas que foram caçadas, que isto não tem a ver com o acumular de pontos que se foram descontando ao longo deste tempo também? Porque, não percebi a pergunta. A minha foram pergunta caçadas porque perderam os pontos. Sim, mas quem comete uma infração hoje acaba por perder um ponto. Quem comete uma infração amanhã acaba por perder um. Se nós estamos a comparar isto com o ano passado e que o sistema em si começou a funcionar há menos tempo, se calhar a tendência ao longo do tempo será também aumentar a média. Não sei, é uma pergunta. Estes condutores e o Código da Estrada, o Código Estradal assim o obriga, quando chegam ao 4º ponto, logo que eles tenham menos de 5 pontos, são obrigados a fazer uma ação de formação. Obrigatória. Sem a qual não voltam a ter a carta de condução. Portanto, perdem os pontos todos se não a fizerem dentro daquele prazo. Se chegarem aos 3 pontos, têm que fazer um exame teórico. E para fazer um exame teórico de Código da Estrada, hoje, não é só autopropor-nos. Temos que ler bem a legislação toda e provavelmente assistir a algumas aulas de código e praticar com testes. Claro. Aliás, há uma das coisas que eu acho que deveria ser até de informação geral, porque assim, ao longo do tempo, o código vai evoluindo, há regras que passam a ser diferentes e nem sempre temos o conhecimento em si e podemos estar a cometer uma infração por desconhecimento. É lógico que a lei diz que nós temos a obrigação de nos informar. Exatamente. Mas isto é como tudo. Eu devo, mas não o faço. Mas essa é a minha grande guerra, Vítor. Eu digo isto há variadíssimos anos, que o IMT tem aqui a responsabilidade, sendo a entidade que gera as cartas de condução, a responsabilidade de alertar. E estamos no mundo da tecnologia, eu não percebo porque é que não há. Também, eles têm razão, têm um portal online para todo o cidadão, neste caso para todos os condutores, atualizarem os dados dos condutores. E os dados que são atualizados são daquelas pessoas que vão tirando a carta de condução. Porquê? Porque se não atualizarem a foto e a assinatura, a carta não é emitida, porque já não se usa a foto em papel, papel fotográfico. E esses sim vão atualizando. A partir do momento que eles atualizem e a partir do momento que eles tenham uma base de dados com o correio eletrónico do condutor ou com a morada do condutor, mas a morada sempre existiu, atenção, até há bem pouco tempo atrás, o IMT aqui não envia para a casa dos condutores essa informação tão preciosa como alterações de regras, sinaléticas, prazos. Temos o grande problema da revalidação das cartas de condução, que continuam a aparecer todos os dias, Eduardo e Vítor, condutores lá desesperados para revalidar a carta de condução. Eu ainda a semana passada estava num exame, quando um colega meu me perguntou ao João: olha, tenho aqui uma mensagem de um senhor que fez 65 anos há 2 meses, não há problema nenhum. Ou seja, ele fez 65 anos há 2 meses. Ok. A lei entrou em 2008. Ele automaticamente ficou excluído da revalidação dos 50 anos. Já tinha passado. Mas não ficou excluído dos 60. Ele tinha um título que lhe permitia conduzir até aos 65, o homem foi andando. Por desconhecimento ou não. Agora, aos 65 e 2 meses, em situação normal, ele poderia renovar, porque estava há 2 meses caducada. A verdade é que está há 5 anos e 2 meses. Resultado, nem com o exame de autopropositura prático ele se safa.
tem que tirar a carta de condução de novo. novamente. E que para uma pessoa de 65 anos já não é fácil. Hábitos de condução, maus hábitos de condução. Normalmente. Normalmente. E é complicado. Agora, mais complicado é ele ficar sem a carta de condução, coisa que supostamente é imprescindível para a vida dele, não é? Esses números, Eduardo, eu cada vez mais digo às pessoas que só há uma forma de os colmatar e que era tão bom ver isso a zero, como tantas vezes falamos, mas é impossível, que é cumprir o Código de Estrada. Haver mais civismo e mais educação também. Na estrada, não é? E já muitas vezes vimos que isso nasce no berço. Também. O Vítor há bocadinho disse uma coisa muito caricata que nos leva de encontro a este tema. Se estas novas tecnologias que vão ser colocadas nos automóveis, quando ele dizia a correção da trajetória é feita pelo carro automaticamente, a não ser que ele faça o pisca para sair, e até sorriu e disse, coisa que devemos sempre fazer. Reparem, nós temos em 100% dos condutores, eu arrisco-me a dizer que 80% dos condutores não fazem os piscas todos. Só fazem aqueles que eles acham que são necessários. E reparem, para conduzir precisamos de comunicar e é o único meio de comunicação que nós temos para com os outros condutores. Provavelmente esses condutores, provavelmente esses condutores já estão preparados para os veículos autónomos. A Tesla acabou de apresentar um modelo sem volante, sem travões, sem pedais, sem nada. Aliás, já uma vez falámos aqui de um veículo da Ford nesse caso. E a Tesla faz mais. Este ano, em 2019, vão começar a entrar nos Estados Unidos os primeiros táxis autónomos. Portanto, provavelmente esses condutores que se esquecem de fazer o pisca e não sei o que já estão... E vão acabar com um carro autónomo porque vão ficar sem carta de condução até lá. Provavelmente. Eu só me atrevo aqui a dizer uma coisa. Os carros autónomos são muito bonitos, mas eu ainda não os vi a circular no dia-a-dia. E aliás, se nós formos ver as notícias e aquilo que hoje em dia continua a ser divulgado, esta tecnologia está estagnada neste momento, porque ninguém sabe. Aliás, eu atrevo-me aqui a dizer duas coisas diferentes. Eu ainda esta semana estava a falar com um amigo meu que está numa fábrica da Audi na Bélgica, produzem 250 carros diários elétricos e que a maioria estão no parque. Portanto, isto vai de encontro às nossas conversas. Tive a oportunidade de estar esta semana com um amigo meu que está numa fábrica na Bélgica. E esta tecnologia dos veículos autónomos, ela vai avançar. E quer queiramos, quer não, temos que ter essa noção. Mas se calhar não é uma coisa que esteja tão preparada neste momento. Mais lentamente do que... Mais lentamente. E eu acredito que toda esta informação que vai ser introduzida nos veículos vai ajudar a perceber os hábitos, que isto vai criar aqui bases de dados que permitam ter uma noção do comportamento, porque normalmente quando se dá um passo destes, é sempre com a tentativa de tirar o máximo de informação que nos possa ajudar noutras questões. E se calhar este será o passo para perceber o que é que realmente é necessário, como é que os condutores se comportam, e, embora a mente humana faça sempre falta, porque por muito que um computador possa agir, mas eu não tenho a certeza, mas se formos evoluindo lentamente e tentar perceber as lacunas que são feitas, se calhar aí estaremos a ir pelo bom caminho. Claro. Eu costumo dizer que para se jogar numa boa partida de xadrez ou damas é preciso um bom tabuleiro. É possível jogá-lo sem tabuleiro, nós podemos desenhá-lo no chão, mas não se joga tão bem. A posição não é tão confortável. E aqui é a mesma coisa. Enquanto as infraestruturas não estiverem completamente criadas para que um veículo autónomo, que é o peãozinho do xadrez, consiga deslocar-se, mas isso vai demorar gerações a que isso aconteça. Por isso mesmo. Até porque temos que falar dos custos inerentes à transformação das rodovias. Mas esse é o grande problema. Mas é que assim, quando nós vemos que neste momento, muitas das vezes, na entrada de uma cidade, há dificuldades de trânsito e não conseguimos criar uma infraestrutura que nos ajude a contornar, para quem não tem necessidade de passar por ali, poder passar ao lado, é uma despesa, é uma dor de cabeça tremenda, porque não há verbas e não conseguimos
que isso seja viável, então como é que nós queremos falar de tanta autonomia se depois podemos ter um carro autónomo, mas que no fundo não se converte à nossa realidade do dia-a-dia? Então eu quase diria que um carro autónomo, na minha opinião, e isto é a minha opinião, acaba por ficar limitado a meia dúzia de cidades. E de certos determinados países. Sim. Sim. Mas há quem diga que o advento do carro autónomo tem um pressuposto de diminuição das pessoas interessadas em ter automóvel. Obviamente. Portanto, vai haver um menor número de automóveis a circular, automóveis convencionais, e, portanto, dará aso a que entrem na circulação os veículos autónomos. Até porque se um carro autónomo for e que vá atrás do outro, ele acaba por ter a informação da viatura que vai à frente. Portanto, isso, ao mesmo tempo, também é um guia para ele. Sim. Por isso, agora, é totalmente diferente um carro que vai sozinho numa estrada, sem nenhum carro, sem nenhum veículo que não lhe está a emitir uma onda, do que um que vai atrás de outros, que acaba por ter a informação do trânsito que está em frente e que está de lado. Claro. Mas tudo isto vem também com aquela história dos carros partilhados. Pá. Eu, sinceramente, não é política que eu usa, porque eu nunca sei com quem é que vai entrar no carro, não é? Tal e qual. Não é verdade? Quando Quando merece que há hoje em dia, pá, é muito complicado a gente partilhar o carro com alguém que não conhece. Eduardo, pensei isto no domingo, e falamos tanto dos condutores domingueiros, os carros de condução autónoma poderão estar na mão de um condutor domingueiro. Claro. Ou seja, de uma pessoa que quer passear a uma velocidade muito lenta ou mais lenta. E também temos quem trabalha ao domingo, não é? Exatamente. Se virmos um sacerdote que vai rezar a sua missa e que vai atrasado num carro autónomo, como é que isso se vai processar? Não chega lá. Ele vai poder ultrapassá-lo? Ele não vai poder ultrapassá-lo? Será que o carro vai estar dotado dessa capacidade? Pá, isto é muito que se diga. Gostei muito dessa sua. É o único que trabalha ao domingo, é o sacerdote, não é o único pecador. Não, também não. Há mais pessoas que trabalham. Agora, essa observação realmente foi bem pensada. Exatamente. É complicado, por isso é que eu digo que o nosso xadrez, o nosso tabuleiro de xadrez ainda é muito primata. Bom, sem dúvida nenhuma, mas neste caso dos autónomos vai-nos levar ao último ponto da nossa conversa de hoje, que são os elétricos. Bom, porque é pressuposto que o carro autónomo seja um veículo elétrico. Deixe-me só dizer aos nossos ouvintes que baixem esse número de cartas caçadas, cumprindo o Código da Estrada. Se isso acontecer, não bebam, não tomem, não consumam estupefacientes de maneira alguma, cumpram o Código Estradal, sinalizem as manobras e estes números são cada vez mais, serão cada vez melhores. Exatamente. Vamos só fazer, se todos nós fizermos um esforçozinho, eu acho que conseguimos. Eu estou convencido que sim, é tudo uma e questão de querer, que não é? Tirar novamente a carta não é difícil, mas cada Mas vez uma mais... grande trabalheira. Cada vez mais é. Cada vez mais até porque a pessoa não tem os mesmos reflexos, as mesmas capacidades motoras. E tem hábitos de condução perfeitamente assimilados, muitos deles impróprios. Eu costumo dizer que um exame de autopropositura num condutor que caducou a carta, se o examinador cumprisse a legislação a rigor, não passava ninguém. Pois. Porque são anos e anos de hábitos a conduzir que depois ali num exame de 40 minutos acabam por se refletir, por muito que não se queira. Claro. Enfim. Pois é verdade. Então vamos seguir o conselho do João para fazer com que estes números que acabamos de falar aqui hoje desçam de uma maneira real e bem visível e que nos deixa todos satisfeitos. Estávamos a falar da questão dos elétricos. São ou não são rentáveis para as construtoras? Bom, há um construtor japonês, a Toyota, e passa a publicidade, que tem sido das marcas que têm investido fortemente neste capítulo dos elétricos. Não a bateria, mas em células de hidrogênio. Aliás, eles fazem intenções de apresentar umas novas células de hidrogênio durante o corrente ano, 2019, mais eficazes,
e financeiramente mais apetecíveis, não é? Permita-me dizer que isto vai de encontro àquela nossa conversa que tivemos aqui há uns meses atrás, em que neste momento há uma parceria entre a Toyota e um fabricante francês de ar líquido, em que estão a desenvolver táxis para circular 300 lá. Estão a circular já em Paris. Portanto, isto prova a aposta e os testes que eles têm vindo a fazer. Portanto, mas há aqui uma coisa que é surpreendente, é que o vice-presidente da Toyota para os Estados Unidos da América, agora recentemente nos Estados Unidos, veio afirmar que na eletrificação, e eu estou a citar, nós vemos uma oportunidade nos Estados Unidos, mas só lá mais para a frente. E justificou o seu pessimismo nos veículos elétricos ao dizer que o preço médio de um veículo elétrico é de $34 mil nos Estados Unidos. E para muitos veículos elétricos, $34 mil é apenas o preço das baterias. Tal e qual. É, não é? É porque é assim, se nós formos ver um Tesla, e que se possa começar aqui a aprofundar aquilo que realmente está dentro do carro, a parte cara são as baterias. Porque o resto, por vezes até a qualidade dos materiais, é muito inferior ao comum dos carros que nós temos aqui no nosso parque automóvel. Mas é que eles não têm margem para mais, Vítor. Eles já estão a gastar o dinheiro todo nas baterias e o resto é para o desenrasque, que é mesmo assim. Aliás, a prova foi que eles começaram a fazer carros a um preço exorbitante e neste momento vieram com o Tesla 3 tentar colmatar porque a Tesla começou a ficar sem margem de manobra. Exatamente. Portanto, eles estão a tentar ganhar aqui um bocado do terreno. Exatamente. Isto para não falar dos custos inerentes depois para a manutenção e para o parqueamento dos veículos para carregamento. E neste momento, que eu não devia dizer isto, mas que é a realidade, se nós tivermos o azar de ter um Tesla e que tenhamos a necessidade de pedir uma peça suplente, não está disponível tão rapidamente como queremos. Esse é o grande problema, não é? É o grande problema. Mas, de facto, esta afirmação do vice-presidente da Toyota para os Estados Unidos da América, PE, faz-nos pensar seriamente no que é que se está a passar e na qualidade. Uma pergunta, Vítor. O Vítor que está no ramo automóvel. Um elétrico em segunda mão é uma boa aposta, uma má aposta ou é para esquecer pura e simplesmente? Eduardo, eu diria que esse é o velho problema de qualquer carro. Pois. Tudo pode ser uma boa aposta dependendo da utilização do condutor anterior, da manutenção que o carro teve. Há que ter em atenção que um componente elétrico é sempre um componente de risco, seja ele qual for. Seja uma bateria, seja um alternador, seja um motor de arranque, seja lá a peça que for. Que nós sabemos que hoje em dia tudo o que é elétrico é descartável. Tem um prazo de utilização, tem um número de ciclos de vida e que ao fim desse tempo vai morrer, quer tenha sido utilizado ou não. Portanto, eu atrever-me a responder que pode ser um bom negócio, dificilmente o farei, porque depende de inúmeros fatores. E atendendo à questão do ciclo de vida que é introduzido no fabrico de cada componente, mais me limitaria eu a responder a essa questão. E se fosse uma cedência, eu arrisco a dizer já que era uma péssima aposta. Porque não temos nenhum parque em Macedo Cavaleiros para carregamento elétricos. Tenho que ser eu a desenvolver um? Claro. Porque não? Porque não? Claro. Mas não é mentira. Não é mentira. Não é uma realidade. Portanto, e mesmo os que há aqui muito próximos, quer em Mirandela, quer em Bragança, são muito escassos. Muitos casos. São muito escassos e a maioria das vezes, quando eu passo lá, está sempre o mesmo veículo a carregar. Exatamente. Exato. Eu o acho outro, que já é um aluguer. Sim. Ora bem, nós estamos no final desta emissão e antes de me despedir, eu só queria fazer duas perguntas, uma a cada um. Já respondi. Não, ainda não respondeu. Começo pelo Vítor. Vítor, como é que vê esta sua participação neste programa? É assim, eu para mim nem sequer vejo isto como algo que me faz vir aqui descontraído. No início não, e isto sou eu a falar de mim mesmo, porque assim, embora não pareça, sou uma pessoa bastante tímida.
E no início há aqui uma parte que é aquela à vontade com que estamos. No fundo, estar a tratar de conversas e daquilo que realmente nos diz, eu acho que isto acaba por ser um decorrer e o dizer daquilo que realmente se pode conhecer ou não. É assim, não conheço tudo, estou muito longe de conhecer tudo, mas falar de algo com que eu lido, que me apaixono e que faz parte da minha vida ao longo destes anos todos, é aquilo mais natural que de mim pode sair. Muito bem, muito obrigado, Vítor, por esta sua colaboração ao longo destes tempos. Para mim é um prazer, porque, aliás, a prova acho que se tem visto ao longo deste tempo, isto para nós acaba por ser uma paixão e uma brincadeira constante. E para si, João? Para mim, Eduardo... Bem, o João já anda cá há mais tempo, ainda no tempo do Sabor do Vento, não é? Exatamente. A falar destas questões do automóvel. E a primeira emissão que eu fiz ao Sabor do Vento, recordo-me perfeitamente, foi em formato de rádio, só ainda não tínhamos a Onda Livre TV. Viemos um representante das 3 escolas de condução, foi o Eduardo e o José Madeira que nos convidaram, e foi a partir daí que eu comecei a vir mais vezes. Como dizia o Vítor, e muito bem, para a primeira emissão não havia muito para preparar, porque era aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, era falar sobre escolas de condução, e eu vim com algum à vontade, já conhecia Eduardo, já conhecia o Zé Madeira, já conhecia os meus colegas, mas a partir daí, quando me convidaram para posteriores emissões, houve uma coisa que, e o Eduardo sabe isso, aliás, vê-me quase todos os dias no meu trabalho. É engraçado, e isto para os nossos ouvintes se aperceberem, o Eduardo é muito profissional naquilo que faz. Ele tem o cuidado de nos enviar o guião da emissão e dos temas que vamos falar. A verdade é só uma, Eduardo. Eu ou abro esse guião à entrada da porta do estúdio, ou pura e simplesmente não o abro, que é o que diz o Vítor. Eu até me esqueço, temos câmaras. Eu acho que a gente, à quinta-feira, quinzenalmente, chega aqui para uma conversa de amigos. E vamos distraindo-nos, convivendo, transmitindo aqueles conhecimentos que podemos dar para que o mundo seja melhor. Vamos alicerçando a nossa amizade cada vez mais, vamos conhecendo pessoas novas e isto é motores, a nossa paixão. Muito obrigado. Tal e qual. Tal e qual. Bom, foi um gosto estar na vossa companhia hoje, nesta emissão Calma, Eduardo. E o Eduardo? Já se estava a esquivar. E o Eduardo, o que é que tem a dizer destes 2 anos de emissão? E das nossas intervenções? O Eduardo agora não estava à espera. Não, sinceramente não estava, não, aquilo que em relação à vossa colaboração, só tenho que dizer que muito obrigado e que tenho aprendido imenso convosco, e seguramente que os nossos ouvintes e espectadores lá em casa também têm essa noção de que temos aprendido muito com os vossos ensinamentos e com o vosso saber, o saber teórico e o saber prático que as vossas vidas profissionais vos proporcionam. Para mim, fazer este programa foi de facto algo que eu comecei a matutar, ainda no programa do Sabor do Vento, porque eu sempre gostei de automóveis, sempre tive a curiosidade de saber coisas sobre os motores. Eu vi abrir o motor, um V6 da Alfa Romeo em Zamora, vi abrir o motor todo, desde o primeiro parafuso até ao último. E são coisas que, de facto, que a mim me apaixonam. Eu gosto imenso de automóveis, gosto muito de saber como é que funciona. Tenho uma preocupação muito grande em ler tudo quando me passa pela frente referente a automóveis. Se eu puder ir numa exposição de automóveis, eu vou. Se puder ir visitar um museu de automóveis, eu vou. E portanto... E se não puder, vai na mesma. Tanto ir na mesma. Não, portanto, é uma coisa que a mim me apaixona, que são os automóveis, de facto. Não há nada a dizer, motores, a nossa paixão é, de facto, mesmo aquela paixão que está presente todos os dias, é a paixão por conduzir. Eu adoro conduzir. Não importa se está sol, se está chuva, se está vento, o que é preciso é conduzir. Essa é a paixão que nos faz mover e fazer quilómetros sem nos apercebermos no dia-a-dia. Exatamente. Portanto, meus amigos, estar aqui convosco é sempre, de facto, um prazer enorme e é com paixão que eu estou aqui com o João e com o Vítor, quinzenalmente à quinta-feira,
para vos trazermos as notícias que nós consideramos que possam ser úteis para vós, mais nada. E também trazer-vos imagens de carros que nós achamos que são lindos de morrer, são carros apaixonantes. Outros são feios, como feios, tudo, mas pronto, é o que temos. São diferentes no ser, mas são bonitos porque são máquinas, não é? Tal e qual. Pronto, e que têm muitas horas de estudo, de preparação, seja no design, enfim, seja naquilo que for. Porque muitos carros são, de facto, obras de arte. Autênticas obras de arte. E eu não posso esquecer aquilo que disse o Jeremy Clarkson a propósito de um carro, o Alfa Romeo 8C. Uma obra de arte. E o Jeremy Clarkson é um homem muito duro nas suas apreciações em relação aos automóveis. Sempre foi. E há de continuar a ser enquanto for vivo, não é? E, de facto, é isto. Nós olhamos para os automóveis e ficamos seduzidos. Gostávamos de ter muitos deles, há quem não gostaria. Mas ficamos apenas com a imagem gravada na nossa mente e com as sensações que tivemos ao vê-los. Tocar, cheirar, sentir, enfim. Apalpar, exatamente. Ter a sensação de conforto do banco que nos transmite, exatamente. Porque nem todos estão confortáveis. Claro. E tudo isso nos faz ter um ponto de comparação. Eu posso ver um carro em fotografia e achar lindo, mas falta-me o tocar, o sentir. Os sentidos ali apurados. Aqueles materiais com que são feitos os acabamentos. E a estar experimentando. Melhor ainda. E foi assim, meus amigos, que fizemos a emissão de hoje, a emissão de 2 anos, comemorativa de 2 anos de Motores da Nossa Paixão, quinzenalmente convosco à quinta-feira. Marcamos encontro para de hoje a 15 dias para uma nova emissão com muita paixão de Motores, a Nossa Paixão. Continuação de muito boa noite, tenham um excelente fim de semana e então até dia 16. Boa noite e obrigado por estarem desse lado. Este programa teve o apoio de António Francisco Vaz e Filhos Limitada, uma casa de referência em Macedo de Cavaleiros. Visite-nos na Rua Dr. Luís Olaio, número 1, onde encontra todo o tipo de eletrodomésticos com assistência técnica, comércio e distribuição de combustível, gasóleo de aquecimento rodoviário e agrícola, revendedor da Rubis Gás, 278-426-786. Pode visitar a nossa nova loja na Rua Abade Bassal, número 6, com os melhores preços nas salamandras a pellets e a lenha, recuperadores, caldeiras, painéis solares, bombas de calor, ar-condicionado e muito mais. António Francisco Vaz e Filhos Limitada. Há mais de 60 anos a servi-lo com a máxima qualidade e profissionalismo. Lar Agosto. É tão bom morar aqui. A sua imobiliária na Rua do Tribunal, em Macedo Cavaleiros.